Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, direto da estrada, chegando em Belo Horizonte daqui a pouco, pra gente receber o time do Flamengo. O Flamengo que enfrenta o América Mineiro neste domingo às 11 horas da manhã e que treina hoje, tá treinando agora de manhã e viaja à tarde para Belo Horizonte. E, cara, um jogo aí importante. A gente sabe que o Flamengo perdeu na última rodada, a gente viu aquela possibilidade de só depender da gente para ser campeão, né? Escorrer pelos dedos, e a gente buscando, já que o Galo agora tem uma sequência complicada, buscando, né, manter o contato com a turma de cima ali, para na hora certa o Flamengo assumir a liderança e quem sabe conquistar esse título. E a preocupação é justamente porque é uma véspera de jogo, né? O Flamengo, véspera de decisão, o Flamengo tem esse jogo novamente, assim como os outros jogos que o Flamengo acabou perdendo ponto, com o Ceará, a gente teve agora com o Grêmio, a gente teve também aquela derrota de 4-0, aquela goleada para o Internacional, justamente antes de jogos de Copas, né? A gente tem novamente agora uma semifinal, segundo jogo de semifinal da Copa Libertadores da América. Então espero que o Flamengo entre focado nesse jogo deste domingo, pra gente, jogo inclusive exclusivo do Premier. Eu espero de verdade que o Flamengo consiga uma boa vitória. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal, aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação, o sininho, muito importante. Muita gente passa por aqui e não é inscrita, então convido você a se inscrever, acionar a notificação e deixar aquele like maroto no vídeo. Eu tô aqui na estrada com os meus amigos Mauro Santana, Rafa Melo, Marquinhos, tudo pelo Flamengo. E eu vou trazer aqui uma informação que, por um acaso, conversando, a gente descobriu que todos estavam sabendo dela. E é uma informação muito importante como é que eu vou dizer? Para os próximos anos do Flamengo. Para tudo que o Flamengo tem aí de planejamento para o futuro, para o crescimento do Flamengo, para a internacionalização e para manutenção financeira do Flamengo. Trata-se da renovação com a empresa fornecedora de material esportivo do Flamengo, que hoje eu estou vestindo aqui, como sempre, a Adidas. A informação que chega pra gente, e a gente acabou de confirmar, cada um recebeu exatamente a mesma informação, é que o Flamengo está com tudo muito bem encaminhado para renovar com a Adidas por 5 anos. 5 anos com a Adidas. E o valor que o Flamengo recebe atualmente é de 40 milhões de reais. Um valor considerado bom, mas não absurdo, porque outras equipes, inclusive, ganham mais. Com Nike, com outras empresas. E o Flamengo foi em cima deles e falou, olha, com o volume de vendas que nós temos, com a procura, com o momento que o Flamengo vive, inclusive o Flamengo com a própria Adidas tem uma meta lá que quando ele conquista campeonatos, conquista títulos, aquele valor aumenta. Quando vende mais de uma quantidade X, o valor aumenta. E o Flamengo hoje recebe 40 milhões por ano fixo da Adidas, mais essas variáveis. E o que passaram pra gente é que o valor vai aumentar e muito, meus amigos. E muito. E a situação tá muito bem encaminhada entre Flamengo e Adidas. Notícia muito boa. E uma outra situação que a gente passa aqui para vocês é que o Daniel Alves, depois dele ter anunciado que não joga até o final do ano, confirmando a nossa informação que a gente trouxe em todas as redes anteontem, dizendo que ele não jogaria pelo Flamengo. Até agradeço o carinho dos torcedores que vieram parabenizar pela informação em primeira mão. E eu quero dizer que a gente aqui no YouTube faz um trabalho muito sério. Ora o Mauro Santana traz uma notícia nova, ora o Rafa Melo traz uma notícia nova. Cada momento a gente traz uma notícia nova para vocês. E eu sei que o torcedor que acompanha a gente aqui no YouTube valoriza muito isso. Isso é muito importante pra gente. E eu queria dizer para vocês o seguinte. O Daniel Alves, ele estava usando, vou botar entre aspas aí, o Fluminense, porque ficou claro que ele não tinha interesse nenhum de ir pro Fluminense. O Fluminense ofereceu uma grana boa para ele. Ele não queria ir pro Fluminense, gente.
Da mesma forma que, no meu entendimento, na minha opinião, não existe isso, jogador profissional, um atleta profissional, falar que não pensa em dinheiro. Não existe. Todo atleta profissional, ele pensa em dinheiro. Eu não estou chamando ele de mercenário, mas ele é profissional, o nome já dele não é amador. Então ele pensa em dinheiro. Se ele pensa em dinheiro, por que ele foi dizer que ele só queria ser campeão pelo clube do coração dele? E por que está saindo do São Paulo também? Se ele está saindo do São Paulo e pegando 30 milhões, por que ele não... Que história é... Falar que nem o Choque. Que história é essa? Que história é essa? Ele tentou fazer o Flamengo pagar mais por ele, usando a negociação com o Fluminense. E acabou usando os torcedores do Flamengo, os torcedores do Fluminense. Ele falou de favela, querendo vincular a torcida do Flamengo, que a gente tem orgulho de falar que é festa na favela. Ele usou a torcida do Flamengo, usou a torcida do Fluminense, brincou com todo mundo para tentar fazer um leilão e aumentar o valor do Flamengo, só que o Flamengo não entrou nessa brincadeira. No último dia o Flamengo pulou fora. O Flamengo pulou fora. Tinha um teto. A gente já tinha trazido lá atrás que tinha um teto. E ela não veio. Paparazzi, é a mesma situação do Thiago Mendes? Não, é diferente. O Thiago Mendes tinha uma negociação com o Lyon, o jogador pertencia ao clube, pertence ao clube. E aí a gente tem uma negociação que não chegou a terminar, mas segundo a apuração do Bola VIP, o Marcos Braz ainda tem interesse na contratação do Thiago Mendes para a próxima janela. É um desejo do Marcos Braz a contratação do jogador. E segundo a publicação do Bola VIP, o Marcos Braz mantém conversas com o jogador diariamente. Inclusive a gente viu claramente a esposa, a Kelly, a esposa do jogador, fazendo várias postagens nos stories, deixando claro que estava pressionando o Lyon para ele sair. Que eles queriam que ele saísse do Lyon, trabalhando quase que em conjunto com o Flamengo. Então eu acho que tem sim a chance do Thiago Mendes ser o nome a ser buscado, e acredito nessa informação do Bola VIP, o nome a ser buscado para a próxima janela. Peço desculpa ao barulho, a gente está no meio da estrada. Para quem não conhece, vem cá, o Mauro Santana, nosso amigo Mauro Santana. Opa, quem quiser seguir, se inscrever no canal do Mauro, meu amigo. Tô falando aqui que a gente teve uma informação parecida, mas cada um passa da sua forma. Então você assistiu aqui, você pode assistir lá no Mauro, né? Pode assistir lá no Rafa Melo. Estamos viajando no mesmo aqui carro. Não tem concorrência, aqui não. A gente troca informação, até enriquece. Eu até falei que vamos soltar o vídeo todo mundo no mesmo horário. É verdade. É a melhor coisa, Mauro. Um não furar o outro, né? Exatamente, cara. A gente, na verdade, eu acho que é o que eu costumo falar, tem espaço para todo mundo vai crescendo, a galera gosta cada um de assistir o vídeo tem um cara que ele gosta mais, tem um cara que ele gosta menos, mas ele assiste de todo mundo. Com certeza. E Mauro, teu feeling também, o feeling do Roger Flores, o seu feeling. O do Roger Flores é meio furado, né? Então o feeling do Mauro Santana. O feeling é que realmente o Daniel Alves estava tentando melhorar a situação com o Flamengo, utilizando dessas formas todas? Claro, óbvio que isso aconteceu. Mas desde o início, o Flamengo sempre deixou muito bem claro nessa conversa com os agentes do jogador de que não entraria em leilão. O Flamengo ofereceu, disse quais seriam as condições, qual seria o limite até onde o clube poderia chegar. O Flamengo deixou as portas abertas para o Daniel Alves. E essa história de dizer... O Landim gosta dele. Isso. E essa história dele dizer que não queria dinheiro, se ele não quisesse dinheiro, ele continuava no São Paulo mesmo sem receber salário. Saiu de lá com 400 mil mensais, 30 milhões no bolso, pelo amor de Deus, né, Mauro? Pois é, e por que não aceitou então a proposta do Fluminense? Exatamente. Recebeu uma proposta de 600 mil, pediu 1 milhão. Exatamente, inacreditável. Maurão, tamo junto, prazer aí. Quem não conhece ainda vai lá, se inscreve lá no canal do Mauro Santana, meu amigo. Já estamos a meio caminho da capital mineira. Eu até botei na minha postagem no Instagram, botei aqui em Belo Horizonte, porque eu já tô pensando no futuro, eu já tô chegando. Já estamos projetando. Valeu. Isso aí. Alô, Pastor Everton, estamos chegando, hein? Estamos chegando, segura que eu quero ver. Seguinte, a gente tem também uma outra situação de um jogador que não vem sendo utilizado pelo Renato Gaúcho, o Pires da Mota.
Pires da Mota não tem sido utilizado pelo Renato, voltou para o Flamengo, estava no Genglerbirlic, e o Flamengo está de olho no mercado, buscando já fazer contatos para a próxima janela, negociar o jogador. É um jogador que o Flamengo pagou 26 milhões de reais na época do Bandeira de Melo e Ricardo Lomba, e aí o Flamengo pensando aí então em renegociar ele, que saiu, voltou, estava no Genglerbirlic. É esse nome difícil aí mesmo. E ele voltou e não tem sido utilizado, estava machucado, diga-se de passagem, esteve lesionado, é sempre convocado para a seleção paraguaia, então é um jogador que o Flamengo pode conseguir negociar, mesmo que seja um valor para você diminuir o prejuízo. E é o que o Flamengo está buscando. E esse jogador pode ter uma oportunidade justamente agora. Treinou com a equipe profissional hoje normalmente, assim como os garotos também, que a gente vai estar falando daqui a pouco para vocês. Mas ele treinou e ele pode ser um dos relacionados, lembrando que o Renato Gaúcho, assim como no Grêmio, não gosta de liberar a lista de relacionados. Então o Flamengo não tem liberado lista de relacionados. A gente tem aqui algumas outras situações para falar com vocês rapidamente. Primeiro, que o Borussia Dortmund colocou uma data limite para a melhora do Reinier Jesus e pode inclusive devolver o Cria para o Real Madrid, o Cria rubro-negro para o Real Madrid. Manda de volta para cá. Se o Jorge Jesus tivesse colocado ele naquela final de Mundial, hein? Nossa Senhora. Eu não entendi a leitura do Jorge Jesus naquele jogo, porque o ano inteiro o Reinier entrava e resolvia. Eu lembro de um jogo contra o Fortaleza que ele entrou e resolveu. Se o Flamengo tivesse utilizado o Reinier naquela final, a história podia... Mas o si não existe, né? E o Reinier tem uma data limite lá e eles podem estar devolvendo ele ao Real Madrid. Informação aí da ESPN. A gente torce muito pelo sucesso do Reinier. Ele que jogou aí as Olimpíadas, foi campeão olímpico e que... Se ele quiser voltar, acho até que meus amigos pensam igual. Se quiser voltar, as portas estão abertas. E aí eu vou falar para vocês também sobre a declaração do Neto, que aí a gente já começa a acompanhar o treino do Flamengo e trazer as informações sobre os jogadores que devem estar disponíveis ao Renato Gaúcho nesse jogo contra o América Mineiro. Um jogo complicado, hein? Complicado, mas que a gente busca essa vitória. O Neto, o craque Neto, como ele gosta de ser chamado, ele reclamou do Tite por não ter convocado o Bruno Henrique. Ele falou o seguinte: Tite, você é um brincalhão. Você não convocar o Dudu e o Bruno Henrique para a seleção e convocar o Fred e o Rafinha? Tite, você não é o Tite que eu conheci. Você não é o Tite do Corinthians, você é o Tite da CBF, que não tem presidente. Quem te contratou foi banido do futebol e você continua fazendo essas asneiras na CBF. Todos vocês, sem exceção. Ele largou o aço na CBF e no Tite. O Neto. Que loucura. O Neto largou o aço e cobrou aí a convocação do Bruno Henrique. Mas será que ele cobrou a convocação do Bruno Henrique? Tudo bem que o Bruno Henrique tá jogando uma bola, tá voltando bem, né? Voltou bem da contusão, da lesão. Mas, pô, será que quando eu vejo esses caras que são anti-Flamengo, como é o Neto, como Milton Neves e muitos outros, quando esses caras pedem a convocação de jogador do Flamengo, nada tira da minha cabeça que é pra desfalcar a gente. Nada tira da minha cabeça. Pô, tá pedindo por quê? É pra desfalcar a gente. Aí depois fala, o Flamengo perdeu. Aí ninguém cita que o Flamengo tava com os jogadores convocados. Mas calma, que agora pelo menos, como eles estão convocando o jogador do Palmeiras e do Galo, eles estão adiando a rodada. Quando era só do Flamengo, aí não tinha aquela palavra bonita, isonomia. Quando era só com o Flamengo, não tinha palavra bonita, isonomia, não tinha. É uma hipocrisia. Agora que tem jogador do Galo e do Palmeiras convocado, eles vão adiar as 3 rodadas aí, porque estão levando o Everton Ribeiro e o Gabigol. Então, mais 3 rodadas adiadas. O Flamengo já tem 3 a menos, vai ter 6 a menos. Lembrando que tem aqueles 4 jogos em 8 dias. Então, preparem-se para mais 4 jogos ou 5 jogos em 10 dias, né? Porque eles não marcaram ainda. Lembrando que eu não trouxe para vocês ontem a informação de que o Isla foi absolvido lá no STJD. E a gente continua aqui mostrando o treino do Flamengo para vocês.
E a gente começa mostrando para vocês os refletores instalados do Flamengo. Agora o Flamengo tem iluminação nos treinos noturnos. Espetacular, né? O Flamengo nem tinha treino noturno porque não tinha iluminação. Agora vai poder também, né? Era um pedido do Jorge Jesus que o Flamengo conseguiu. Vocês estão vendo o Everton Ribeiro aí? Jogador que deve ser poupado. O Renato Gaúcho deve poupar, então, alguns atletas para esse jogo contra o América Mineiro. Mas eu estava falando dos refletores que foram pedidos, né? Alguns dos pedidos do Jorge Jesus enquanto ele estava no Flamengo e que agora que vão sendo entregues, né? Então essas situações aí muito importantes para o Flamengo. A gente estava falando aqui justamente sobre alguns desfalques, né? No caso, jogadores poupados, até porque o Flamengo enfrenta o América Mineiro e na sequência já viaja para o Equador e tem muito jogador aí que está desgastado, que vem de uma sequência grande. O caso do Everton Ribeiro com seleção brasileira, também com o Flamengo. O Renato mesmo falou que ele jogou, não estava muito bem para jogar e tal, que já forçou um pouco a barra para ele jogar contra o Grêmio. Então o Everton Ribeiro é um jogador que é muito importante para esse jogo. Olha o pique ali do Isla, sensacional. Que é muito importante para essa partida contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, que o Flamengo leva uma vantagem de 2-0, mas que tem que já começar o jogo ligado, né? Porque é Libertadores e a Libertadores é traiçoeira. Então o Flamengo pode vir aqui para Belo Horizonte, a gente já está no meio do caminho para Belo Horizonte, então já falo pensando, como eu falei, no futuro, né? Então o Flamengo pode vir para Belo Horizonte com alguns jogadores poupados. É o caso do Everton Ribeiro, né? Que eu falei que tem uma sequência grande aí, recente. Além do meia também, o Gabriel Batista pode estar entrando no lugar do Diego Alves. Então o Diego Alves pode não ser relacionado. A gente também pode ter aí outros jogadores poupados, como o próprio Gabigol, tá? E aí vocês me perguntam, Papa, mas a gente está vendo aí o Arrascaeta, o Felipe Luiz, eles muito bem no treino. Resta saber se o Renato vai ter coragem de utilizar eles em algum momento do jogo, tá? Porque o Arrascaeta vem de lesão, já está se recuperando, mas de repente é mais interessante garantir o jogador para a partida lá no Equador. A mesma coisa o Felipe Luiz, que está voltando de lesão também. Então o Flamengo tem que pensar, o Renato tem que pensar muito bem o que vai fazer, e o Flamengo deve sim trazer um time com alguns jogadores poupados, tá? Então essa é uma realidade, e a gente sabe que temos aí alguns jogadores da base que não foram relacionados para o jogo do Sub-20 contra o Santos, pelo Brasileirão Sub-20, tá? O jogo também domingo, 10 horas da manhã, e eles devem estar, então, entre os relacionados para o jogo deste domingo, tá? Então, os jogadores são o Daniel Cabral, o Thiaguinho e o Lázaro. Esses aí devem estar presentes na lista do Renato Gaúcho para o jogo contra o América Mineiro. Então é isso, galera. Se inscreve aqui no canal, é muito importante a sua inscrição. Passou por aqui, ainda não é inscrito, dá uma olhada aí. Não é inscrito, então se inscreve aqui no canal. Acione a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado, o like ajuda muito a gente. Comente, participe. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Até mais!